Qual formação necessária para você ser um perito judicial? Meu nome é Alessandro, eu sou engenheiro civil perito aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e hoje vim falar uma verdade que pouca gente diz. Você não precisa ter graduação para ser perito judicial. Tá? Então, se você por muito tempo quis ser, mas não teve possibilidade aí de fazer uma faculdade, você tem várias oportunidades para trabalhar como perito judicial sem precisar de uma faculdade. E hoje eu vou te mostrar algumas. Lembrando que isso varia de tribunal para tribunal, de estado para estado, então o ideal é você verificar junto à sua comarca. E abrindo aqui, eu vou abrir com as profissões de graduação e depois a gente vai falar de profissões que não precisam de graduação, apenas um curso técnico, tá? Vamos lá, abrindo aqui engenheiros, tá? Então, seja lá se você for engenheiro civil, mecânico, eletricista, de segurança do trabalho, o que acontece? Por exemplo, o engenheiro civil, quando tem alguma patologia em algum tipo de edifício, o juiz ele pode nomear esse engenheiro civil para ir lá e verificar se essa patologia é estrutural ou não, os riscos e também como consertar, de onde veio, quem foi o culpado, coisas do tipo. Então, a primeira das profissões, e aí estão entre as profissões que mais têm peritos e também demanda, estão os engenheiros. Prosseguindo, a gente tem os médicos, tá? Aqui pode ser o médico geral, mas a maior demanda é por médicos especialistas. Ou seja, se você é especialista em ortopedia, cardiologia, neurologia, muito provavelmente tem muita demanda para sua área como perito judicial. Outra área pouco comentada e muita gente, muito contador está desempregado, fica só buscando emprego e não sabe desse tipo de fonte de renda é contabilidade, ou seja, contadores, tá? Contadores podem ser peritos contábeis e também financeiros. Eles realizam basicamente análise financeira, avaliação de empresa, cálculo de perdas e danos, entre outros aspectos relacionados à contabilidade e finanças, né? Então, obviamente, o contador, durante a sua graduação, se graduou, estudou para aprender a fazer todos esses cálculos e agora ele pode sim se inscrever no Tribunal de Justiça e ser nomeado para ser um perito judicial. Outra profissão que muita gente se gradua também e eventualmente acaba ficando desempregada, buscando renda fora da área, não sabendo da perícia judicial, são os arquitetos. Eles podem atuar como peritos em casos que envolvem questões relacionadas a projetos de construção, mesmo avaliação de imóveis, responsabilidade técnica, entre outras questões. Outro tipo de perito que pouquíssima gente conhece são os peritos de informática. Aqui entram os profissionais especializados em tecnologia da informação, como peritos em informática, que podem, por exemplo, auxiliar em casos que envolvem crimes digitais. Isso é muito interessante, a demanda está aumentando por esse tipo de serviço. Outra profissão também são os psicólogos, que atuam daí como peritos em questões relacionadas à saúde mental, avaliação, por exemplo, de danos psicológicos, capacidade mental, entre outros. Então, você imagina que um crime aconteceu, mas a pessoa estava fora de si porque ela tem algum problema mental. Tá? E daí o advogado dessa parte, da parte ré, utiliza isso perante o juiz para explicar que ela na verdade é inocente. Aí é necessário que o juiz nomeie um psicólogo para ir lá e realmente avaliar a capacidade mental dessa pessoa para daí dar o veredito para o juiz. Uma profissão também que muita gente acaba só tentando se tornar professor e não sabe que pode ser perito judicial são os químicos, né? Obviamente que aqui eu tô falando em bacharéis, tá? Não licenciatura, mas a gente sabe que a maioria do Brasil é formada por licenciatura e muitos bacharéis buscam até complementar sua graduação com a licenciatura por falta de vagas no mercado de trabalho. Mas você que é químico bacharel pode ser um químico aí perito, isso mesmo. Químicos podem fornecer o conhecimento para fazer análises químicas, por exemplo, identificação de substâncias, toxicologia, entre outros, em casos que envolvem acidentes químicos e envenenamentos, entre outros tipos de casos também. Aí agora a gente vai para os cargos técnicos, ou seja, é aquele curso de curta duração que você faz, muitos fazem até esses cursos de maneira online. Sim, se você tiver ali o conhecimento e o diploma, você pode sim ser um perito judicial. Vamos lá, técnicos, por exemplo, técnico em eletrônica, pode atuar como perito em casos que envolvem equipamentos eletrônicos. Além disso, tem os técnicos especialistas em segurança, profissionais com conhecimento e experiência em segurança, como, por exemplo, ex-policiais, podem ser designados sim como peritos em casos que envolvem investigações criminais, medidas de segurança, análise de cena de crime e entre outros. Além disso, a gente tem como peritos também ser possível tradutores, tá? Então, em casos que exijam a tradução de documentos ou mesmo a interpretação de depoimentos de pessoas que não falam o idioma local, tradutores podem ser designados como peritos linguísticos
para auxiliar na compreensão e interpretação correta de informações. Esse daqui talvez seja o mais famoso de todos, né? O perito grafotécnico. Especialistas em análise de escrita e documentos podem atuar como peritos em casos que envolvem falsificação de assinaturas, análise de caligrafia, autenticidade de documentos, entre outros. O que é isso, né, pessoal? Imagina que, sei lá, as pessoas fizeram uma transferência do carro, mas ninguém assinou aquilo lá. Ocorre muito, tá? Falsificação de assinatura. Então, daí é chamado um perito grafotécnico para verificar se aquela assinatura é ou não coerente e é ou não verdadeira ou falsificada. Para finalizar, a gente tem os avaliadores de bens, que são profissionais que daí vão fazer uma avaliação de algum bem. Isso daqui a gente pode até generalizar e falar que 90% que se encaixa aqui são corretores imobiliários. Então, se você é corretor, foi na onda dos corretores de 2019, 2020, acabou pagando o curso técnico, emitindo seu Cresci, mas não está usando, não conseguiu vender imóveis, talvez esse perito judicial possa ser uma renda extra para você. Você, obviamente, vai estudar sobre fazer avaliação de imóveis. Aí você pode se cadastrar no tribunal da sua cidade, Tribunal de Justiças, para o perito te nomear e daí sim você, como corretor, perito avaliador, vai fazer uma avaliação de um imóvel. Por exemplo, um casal está se divorciando e precisam vender um imóvel. Você pode ser chamado, tá? Ou passa uma rede de transmissão elétrica num terreno, a empresa quer indenizar o dono do terreno, mas o dono do terreno não concorda com a avaliação da empresa. Aí eles abrem um processo judicial. Aí o juiz nomeia você, corretor imobiliário, e você pode ir lá e fazer essa avaliação. Tá legal? Então aqui eu trouxe alguns exemplos de profissões, tanto bacharéis quanto tecnólogos que podem ser aí peritos judiciais, tá legal? Então é isso, até mais.